Então, estamos voltando aqui. Não sei o que aconteceu, se foi o meu vídeo ou foi do Sérgio. Fiquei totalmente sem conexão. Vou aguardar um pouquinho. Oi, Mara, boa noite. Boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão voltando. Eu não tenho certeza que caiu. Eu achei melhor sair e voltar, porque estava demorando muito, né? Boa noite novamente. Que bom que vocês estão voltando. Oi, Sérgio. Dessa vez não foi uma hora de live, então não foi isso. Foi a minha ou foi a tua que caiu? Não tenho certeza. Eu achei que foi a tua. E sabe por quê? Ué, foi do Sérgio? Está escrito? Ah, está dizendo que foi a minha. Parou, o seu coração Ah, está errado. isso aí, Ju, gostei. Quando o mestre disse Está errado. o seu coração está errado, a internet caiu, deve ter chocado todos nós juntos. Aí a energia desceu. A pessoa está perguntando o que o mestre falou. Eu tô. Que bom que foi bem nessa pergunta, senão as pessoas não iam voltar. Ó, deu certinho. Sorte nossa. Então, depois dessa moça lamuriar, e ela falando, sofrendo, eu sigo meu coração, sofrendo. Aí o mestre só falou assim: seu coração está errado. Ponto. O que ele queria dizer com isso? Que olha, em nome da intuição, a gente fala tanta besteira, em nome do coração, em nome do próprio Dharma, a gente tem que tomar cuidado. Por isso essa pergunta é oportuna. Quando é que eu sei que que é o Dharma ou quando é um desejo do meu ego? Pois é, essa é uma pergunta, né? Essa pergunta foi respondida, não foi cortada aí. Mas então, vamos Não, bater um papo, que você é boa só, de papo. só não ficou gravada, tá, Sérgio? Ah, é? Por Não, quê? porque perdi. Não ficou gravado. Ele não deu opção de gravar, Hum, infelizmente. então toda aquela introdução, deixa para lá, toda aquela introdução que eu fiz, Vamos ter que lidar com os fatos. vamos. Mas então, Ô, que, Sérgio, que, essa pergunta, não me lembro mais quem fez, mas me lembrou de um IGTV que eu vi essa semana, teu, que falava sobre eu te desejo, mas não consigo te amar, ou eu não sei te amar, isso, né? não Eu consigo te acho que amar. tem bastante a ver com a tua fala nesse IGTV tem bastante a ver com essa pergunta, né? Tem, tem. É uma frase, é uma fala forte, né? Eu te É uma desejo, fala. mas não consigo te amar. E quando É, você. E aí, pegando o gancho aqui desse papo que a gente está batendo sobre esses masculinos nesses três padrões, nesses três níveis, não sei como é que a gente pode trazer. Quando você fala do primeiro, né, na própria relação dele com a mulher ou com parceiros, enfim, traz muito essa questão do desejo, né? E parece que quando vai indo para um homem em transição, um homem 2 e um homem 3, vai abrindo espaço para além do desejo. Né? eu acho que o desejo ele está presente nos três. Só que o primeiro é um desejo, eu diria um desejo masturbatório, porque esse primeiro homem que eu relatei, ele não enxerga, ele não vê, ele não contempla. Ele só vê qual é o papel desse macho hétero, branco, adulto. Qual é o papel? O que a sociedade espera? Né? Como é que eu ficaria bem diante dos outros? Então, se a mulher é azul, vermelha, verde, preta, amarelo, isso é um detalhe desnecessário. Se o filho. Olha, os filhos têm que ter esse padrão, a mulher tem que ter. Então, claro, os três perfis têm desejo, mas o primeiro é um desejo
narcisista, e ponto final. Aí vai migrando, o desejo, ele continua, só que ele vai migrando para vai conhecer, vai descobrindo o outro, vai descobrindo o outro. O primeiro homem, ele é prisioneiro da sua ignorância, da sua auto-ignorância, do seu auto-esquecimento. Entendeu? É muito triste. Agora, esse homem que eu descrevi, que eu chamei de homem do passado, ele tem milênios de existência. A gente fala agora, tem algumas pessoas que, ou gerações novas, imagina uma garotada aí de 19, de 20, 25 que ouve isso, assim, gente, que é isso? Tem homem assim ainda no planeta? Esquece que a história da humanidade é marcada por esse perfil masculino. Entendeu? Agora, de poucas décadas para cá, que a gente vem se libertando. Uma coisa que você falou na introdução da live que caiu, primeiro que eu já fiquei surpreso quando você falou que tem 30% de homens na tua clínica. Eu achei um belo percentual. Né? Aí você fala, não, mas eles não vêm por conta própria, é a mulher que traz essa coisa toda, né? O que significa isso? Que quem leva esses homens para a terapia é o feminino dele, representado, projetado na figura da mulher. Entendeu? Porque se depender desse masculino envelhecido, entristecido e prepotente, não tem ninguém que vai me ajudar, eu sei o que eu preciso. Né? Mas o feminino, né? Esse feminino machucado, ferido, dentro dele, acaba projetando uma relação que faz, olha, eu acho que você precisa ir no médico, eu acho que você precisa fazer terapia, eu acho que você precisa emagrecer, eu acho que você precisa... Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Assim como vice-versa também, né? O homem, o masculino da mulher, né? Representando esse homem assertivo que provoca nela, não no caso do primeiro, mas no caso dos outros, tem um prazer de ver essa mulher emancipada, essa mulher independente, essa mulher... Eu não quero carregar ninguém nas costas, nem quero que você me carregue nas costas. Se você quiser se separar, você vai se separar porque você quer. Não, não posso separar porque eu dependo de você. Não. Aqui ninguém... Vamos trabalhar de uma maneira que a gente se torne o mais independente possível. O mais independente possível, vamos dizer assim. Guardando, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, né? Ô, Sérgio, e pegando esse gancho, né, sobre o que leva o homem à terapia, é esse feminino dele aí espelhado na mulher, e não é 100%, né, dos homens, muitos estão indo também sozinhos, mas como que está acontecendo esse despertar na tua visão? Assim, como que está acontecendo? Como é que está surgindo esse despertar desse homem do passado e indo para a primeira transição, para este homem 2? Assim, como é que tu percebes que esse despertar ele acontece? Quais são as vias desse despertar? Primeiro é bom lembrar que isso não é um ato compulsório, ou seja, esses homens velhos, todos eles vão despertar. Muitos vão ficar na beira da estrada, muitos vão ficar no meio do caminho, muitos não vão acordar, não vão despertar. Né? É bom a gente ter esse dado de realidade. Outros, através de frustrações, decepções, de doenças, de obstáculos, né? Achava que estava certo, tentou, não deu, achava que estava certo, tentou, não deu, achava que estava certo, tentou, peraí, para. Eu vou rever isso. Né? O nosso sistema aqui na Terra é um sistema que o processo evolutivo ele se dá através dos obstáculos e muitas vezes através da dor. Ainda a gente precisa dela. Né? É necessário a dor para sempre, a gente evoluir. Para a gente evoluir, não. A gente não precisa da dor, a gente precisa de tudo para evoluir. De tudo. Né? Mas a dor, ela é a técnica mais poderosa. A dor do corno, a dor do peito, a dor de não conseguir se afirmar, o falastrão, que vem na hora da cerveja, do futebol, sabe?
mas na hora do dia a dia não consegue se bancar de alguma forma, entendeu? Isso é muito doído, é muito doído, né? E aí entra a função do álcool também, para que esse masculino ferido ele suporte a sua própria impotência, para que ele consiga não resolver, evidente, mas suportar a sua própria impotência. Impotência essa que começaria assim, escuta, o que você está sentindo? Vamos falar sobre isso? Mas se eu abrir o que eu estou sentindo, eu vou mostrar minha vulnerabilidade. Ótimo, mas vai ser a partir dela que você vai se colocar de pé. Ah, eu não entendo essa lógica. Eu não entendo essa lógica. Vulnerabilidade é fraqueza. Aí vai, essa é uma história antiga, velha, que ainda está presente. Então, essa transição é feita, via de regra, por um tropeço aqui, um tropeço ali. Sabe? E é bom, né? Infelizmente, é necessário dessa maneira. E no nosso enunciado a gente fala sobre a virilidade do homem sensível, né? Eu queria te perguntar, dentro desse contexto que tu estás trazendo, qual então é a verdadeira virilidade do homem? Essa pergunta, a resposta é muito simples. É ele ser exatamente quem ele é. A virilidade do homem sensível, digamos, se ele for um atleta másculo e viril e tudo mais, ele é isso, ok. Se ele for um cara hipersensível, um artista, né, hipersensível, essa é a virilidade desse homem, que aparece pela pintura, pela música, pelo canto, pela dança, né? A virilidade tem a ver com a verdade, e não com o falo, subir ou deixar de subir, e não com o macho bater na mesa e falar mais alto e gritar, né? Então é isso, essa virilidade do homem sensível é quando ele vai se percebendo e vai se bancando. Agora, isso é muito desafiador, porque tem uma coisa que ainda é muito forte, que é o que o outro vai pensar. Isso é muito forte ainda, o que o outro vai pensar, né? Então, você assume a tua virilidade, que é a tua natureza, seja ela qual for, mas eu não sei se eu vou fazer porque o que o outro vai pensar. Então, a história de nós nos sentirmos reféns do olhar do outro, da opinião do outro, do julgamento do outro, isso empobrece profundamente a jornada. Empobrece profundamente a jornada. Entendeu? E eu costumo conversar com os meus clientes, né, sobre esse aspecto da vulnerabilidade, usando uma metáfora que é muito comum, que seria o homem chegar no seu jogo de futebol, né, como normalmente muitos deles gostam, e ele chegar no jogo de futebol e dizer: e aí, galera, como é que vocês estão se sentindo? Do nada, assim, sai com uma frase: e aí? Como é que vocês estão se sentindo, né? Ou Isso. chegar e dizer: gente, eu gostaria de dizer como é que eu estou me sentindo, né? E aí fica essa frase no ar, né? Isso vai parecer incompreensível. Como assim? O que a gente está sentindo? Como? Eu estou sentindo que você deve logo botar a chuteira, entrar em campo. É isso que eu estou sentindo, que você está demorando muito. Mas está Então, mudando. como no próprio ambiente, né, masculino, para pertencer a esse grupo, né, ainda é muito difícil ser ele mesmo, né? Você repara, as brincadeiras de meninos na escola, no banheiro, o tamanho do pinto, isso já diz assim, olha, o que vai acontecer lá na frente? Se já aqui atrás, quem tiver o pinto maior é mais poderoso, é mais forte, é mais isso, mais aquilo,
Aí vamos construir uma civilização a partir daí. O próprio cetro do rei, né? O próprio cetro do rei implica essa falocracia. Isso não é virilidade. Inclusive, é como se, por covardia, esses machos se escondessem através de um falo, quando, na verdade, para mim, virilidade é você ser exatamente quem você é. Bem, aí as pessoas podem perguntar, mas vem cá, mas é fácil sabermos quem somos? Ora, você tem eternidade. Você tem eternidade, essa encarnação, a que passou, a outra que vem, não sei o quê, para você se perguntar quem eu sou e observar a tua relação com a vida e as respostas que vêm de dentro para fora. Porque não é assim, quem eu sou, está aqui a resposta. Pô, o ser humano é muito sofisticado, qualquer ser humano é muito sofisticado. Né? Mesmo aquele que não tenha cultura, mesmo aquele que não saiba ler nem escrever, qual a idade de um ser humano? Quantas línguas ele já falou? Quantos sexos ele já teve? Quantos casamentos? Quantos filhos? Quantas mortes? Quantas pessoas ele enterrou? Quantas ele... ao longo de muitos e muitas encarnações. Né? Ô, Tem gente que Sérgio, pode... desculpa, Não, termina a tua. tem gente que pode pensar que eu não trabalho com essa noção de reencarnação. Para mim, morreu, acabou. Né? E por que eu trabalho com essa noção de reencarnação? Porque quando eu pego um mapa de uma criança que acabou de nascer, ali não diz assim, olha, aqui está tudo zerado, está tudo uma página em branco, eu não sei nada dessa criança. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que os pais vão ensinar. Nada disso. Você pega um mapa da criança que acabou de nascer, você não vai dizer o que vai acontecer, você não vai falar essa bobagem, olha, vai acontecer isso, não. Mas essa pessoa tem essa natureza, tem esses recursos, tem essas dificuldades, eu não sei como é que ela vai lidar com isso. Nem sei o nível evolutivo dela. Mas peraí, mas então as crianças nascem com uma bagagem, uma enorme bagagem. Tem crianças que são mais maduras do que os pais, são mais velhos do que os pais. Então o ser humano é de uma complexidade. E qual é o projeto do mainstream? É precarizar a nossa personalidade, é precarizar o nosso ego, que é o gestor disso tudo. Você imagina, você tem uma empresa sofisticadíssima, que é a tua psique, e você tem um ego que não dá conta de gestar isso. Então a gente fica ali no tate-bitate, a gente fica ali no isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, quando na verdade a nossa psique é um oceano de recursos e demandas, entende? Então, uma potência. A gente ainda não acordou para essa potência. Mas eu te interrompi, você ia falar algo? Não, eu tô pegando aqui as observações. Tem uma pergunta do Fernando, se o militarismo é um obstáculo para a evolução do homem. E depois um comentário, eu não sei quem está usando um pseudônimo aqui, mas parece que a mulher, ele faz um comentário, mas parece que a mulher tem o desejo pelo macho alfa, mais bruto mesmo, que demonstra poder de alguma forma. Então, o que deu vontade de eu te perguntar, né, para a gente transitar, né? Que mulher que ainda está desejando este homem? E o militarismo é um obstáculo? Deixa eu te falar, se o desejo de uma mulher pelo macho alfa dominador for um desejo erótico, um desejo sexual, sensual, tudo certo, tudo certo. Mas se esse desejo for para além disso, for um desejo de ser dominada, de sentar no banco do carona, de ser subserviente, de ficar batendo palma para o macho alfa, essa mulher ela é muito pobre. Ela é analfabeta de si. Ela precisa ser alfabetizada a seu próprio respeito. Porque ela nem honra a classe. Entendeu? Uma coisa, vamos substituir a palavra macho alfa para, puxa, a mulher gosta de um homem assertivo, um homem seguro, um homem que se aventure com os pés no chão. Opa, tem no imaginário do feminino esse homem que vai
explorar o mundo e vai proteger. Isso é bonito, é forte, isso é muito do masculino também, né? Esse que sai e que vai ao encontro, entendeu? Assim como os homens não falam disso, mas no imaginário silencioso do masculino, a mulher que revela para o homem o que ele está sentindo é algo absolutamente tesudo, embora ninguém fale isso. O tesão para o homem é a forma da mulher, é o corpo da mulher. Isso numa camada, eu diria, periférica. Numa camada profunda, quando a mulher sugere que ele está sentindo isso e não aquilo, isso é o que ele pede, isso é o que ele pede sem falar, né? Ele pede sem pedir. Dá para você, eu estou para fazer uma live com esse assunto, dá para você me dizer o que eu estou sentindo? Eu estou para fazer uma live exatamente assim, dá para você me dizer o que eu estou sentindo? Isso é típico de um masculino antigo, de um masculino que não podia chorar, né? Foi como eu comecei aquele primeiro texto que eu li, que a live caiu. A primeira coisa, não pode chorar, não pode fazer contato com os sentimentos. Agora, o militarismo que ele falou, qual foi a frase mesmo? Se o militarismo é um obstáculo à evolução do homem. Nós temos na psique humana um fractal do planeta Marte, tanto no homem quanto na mulher. Logo, nós temos dentro da gente uma força impulsiva, assertiva e às vezes agressiva. Olhando para fora, se as nações elas não amadureceram, se as nações, os países não amadureceram, e um pode invadir o outro, porque tem terras mais bacanas e tudo mais, então a construção de um exército defensivo, ele é legítimo. Ele é legítimo. Os chineses, eles falam que nós temos uma camada chamada Wei-Qi, que é uma camada que nos protege de patógenos externos. Esses patógenos externos podem ser um país vizinho que queira nos invadir para pegar petróleo, sei lá o quê. Então, a figura do exército é uma figura bem-vinda, no sentido defensivo, né? Agora, aí eu vou tentar dizer o que ele está dizendo. Se nós, homens, tivermos uma atitude militarista, para que isso? Não entendo isso. Para quê? Para bater em alguém, para dominar alguém? Não, isso não só atrapalha, isso emburrece e gera involução, né? Isso gera involução. Esse militarismo, eu acho que ele quis dizer isso. É uma atitude prévia de militarismo. É autoritária, agressiva, né? Isso aí, né? Não é o caso. E Sérgio, como é que foi a tua trajetória? Conta um pouquinho sobre as tuas andanças entre estes três padrões. Na verdade, eu não conheci o primeiro. Eu não conheci o primeiro. Eu tenho uma constituição, né, que a minha carta natal, meu mapa astral já tinha me revelado lá há anos atrás, que eu sabia que eu não ia me adaptar. A minha dúvida lá atrás, 17, 18 anos, era que eu falei assim, gente, só tem essa opção, terno, gravata, trabalhar de 8 a 5 numa empresa, construir família, sem ter a maturidade de ser pai, mas tem que ser, sem ter a maturidade de escolher uma mulher, mas tem que escolher. Isso vai dar errado, eu não vou dar conta desse negócio. Então, e aí eu tive o privilégio eu sempre cito isso, eu não vou me estender, porque muita gente já ouviu falar nisso, mas eu tive o privilégio de deixar emergir de dentro de mim 4 referências que me tutelaram, que me inspiraram, que me marcaram, que foi Bhagwan Shree Rajneesh, Samuel Beckett, Carl Gustav Jung e Johann Sebastian Bach. Esses 4 juntos me pegaram pela mão e disseram, cada um a seu tempo, escuta, vai fundo, vai que é por aí. Vai que é por aí. Eu sinto
uma necessidade muito grande de gritar com megafone para as pessoas entenderem, homens e mulheres, entenderem a importância de nós termos referências, grandes referências. Mas é mais do que a pessoa falar, eu adoro tal autor, eu gosto muito de tal compositor. É mais do que isso. Eu estou falando de comida. Quer dizer, nossos pais, eles não têm obrigação de nos conduzirmos até o processo do despertar, da autorrealização, da iluminação. Eles não conseguiram, eles não receberam nem conseguiram. Então, dar um afeto, um amor, uma presença, uma educação, um calor, uma família, puxa, sabe? Maravilhoso. Mas eu vou precisar de pais ontológicos, até que eu solte a mão deles, até que eu não precise mais. Porque é o seguinte, se você também for em busca de pais ontológicos pro resto da vida, isso é um delito. Isso é um delito dármico, porque você está se cronificando filho. Você tem dois direitos, o primeiro do filho biológico e o segundo do filho ontológico. Mas isso é transitório, porque você tem que sair da condição de filho ontológico para a condição de mulher, para a condição de homem. A revolução maior que existe é uma moça se transformar numa mulher. Essa é a maior revolução. É de um rapaz se transformar num homem. Mas a gente faz isso, né, caindo, levantando, mas com referências também. Outro dia eu fiz uma live falando comer Deus. Comer Deus. A gente tem uma relação muito asséptica com os nossos desejos, sabe? Às vezes quase um voyeur, como se a gente apreciasse assim, um carro novo, uma mulher bonita, né? Quando, na verdade, a gente tem que ter uma relação de pegada orgânica com aquilo que está no nosso caminho. Né? Por exemplo, eu seria um candidato a ficar à margem. Porque você vai se afirmar com um negócio chamado astrologia, qual é a credibilidade que tem a astrologia no meio acadêmico? E nem me dignei a fazer uma faculdade de psicologia. Eu falei, não quero e não preciso. Mas eu fiz uma faculdade de música, de composição, pelo FRJ. Não porque precisava de fazer faculdade, não porque eu falei assim, gente, a música vai ser meu grande barato. Mas aí eu fui esbarrando numa coisa que é o aspecto narcisista do meio musical. Né? Eu fui falando, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. A questão do ego, a questão do... E Bach me ensinou muito isso. Bach me ensinou muito isso porque eu percebia que ele estava muito abaixo da música. Ele era um servo da música. Aí, a partir dele, eu fui vendo que os grandes músicos que eu adorava, eles usavam a música como escada para se autoafirmar. E eram músicos bacanas, bons, legais, interessantes, mas que não estavam a serviço da música. Eu fui descobrindo que eu vinha a serviço. Eu descobri que eu vinha a serviço. Mas eu não vinha a serviço de gente pequena. Porque nós, do planeta Terra, nós estamos viciados, nós somos adictos de obedecermos pessoas pequenininhas. Entendeu? Nós temos que obedecer a pessoas enormes, seres enormes, até a gente se igualar com eles. Um dia a gente se igualar e falar de igual para igual. Mas nós temos um desejo masoquista maravilhoso da gente obedecer pessoas, muitas das quais estão abaixo da gente. Mas tem um poder, tem um poder, tem um poder, tem um poder. Como a gente inveja esse poder? Para quê? Então, a minha trajetória foi uma trajetória de eu levar um susto. Meu Deus, eu acho que vai ser difícil, mas esses quatro seres que eu nunca os conheci, eles me pegaram pela mão no meu imaginário, e aí muito importante, que na trajetória de um homem e de uma mulher, o menino
ele não seja abandonado. O menino que tem imaginação, que conversa com seres que não existem. O Samuel Beckett, ele corrigia meus textos de teatro e eu vencia concursos de dramaturgia, e no meu imaginário, quem me orientou foi Beckett. Imagina. E o próprio Rajneesh, o Jung também, né? Então, quando eu falo de gente grande, eu estou falando dessas pessoas. Eu não estou falando de santos, não estou falando de santos, anjos, querubins, que aí é um projeto de idealização, um projeto nosso de fantasia, embora eu saiba que existem hierarquias. Sempre eu soube que existem hierarquias. Mas também, eu não preciso me preocupar com ela. Se imagina uma criança que nasce e fica preocupada com a mãe. Acabou de nascer, está preocupada com a mãe. Não, é a mãe que se preocupa com o filho, não é o filho que se preocupa com a mãe. Então, esses seres elevadíssimos, eles que se preocupem comigo. Agora, esses outros, que eu me refiro, que são humanos, né? E eles sim, aí eu tenho um diálogo mais, que eu chamo de comida isso. Eu não sei se você teve referências que mudaram a tua vida. Você teve referências que mudaram a tua vida? Eu te pergunto. Olha, eu tive referências muito ligadas assim a pessoas que fizeram parte da minha vida, sabe? A minha relação ela é muito orgânica, né? Eu sou uma taurina, absolutamente sinestésica, né? Tu sabe disso, tu fez meu mapa. E para mim, o aprendizado ele vem muito com as experiências, né? Então, quando tu falou de Bach, eu falei, nossa, né? Eu nunca estudei Bach no sentido de ser uma referência literária ou de eu realmente aprender intelectualmente com ele, mas eu sinto ele. Eu sinto profundamente Bach. Nos meus cafés da manhã é a minha música preferida, né? Tá, e por que não é Beethoven? Por que não é um outro? Não sei. Eu não sei. Eu só sei que eu sinto Bach. E quando eu fui conhecer um pouquinho assim da história, né, sobre justamente esse aspecto dele estar a serviço da música e como ele foi julgado e como ele não foi reconhecido durante muito tempo, né? Partituras dele ficaram dentro Isso, das gavetas e depois foram encontradas, né? Isso isso. me chamou muito a atenção, assim, né? Sobre como grandes artistas são descobertos muito depois, né, da sua arte ter sido escrita, feita, né? Então, quando tu falas que tu vens a serviço, isso me toca muito, assim, né? Porque as minhas referências, né, personalizadas, assim, pessoas que foram surgindo ao longo da minha vida, todas estavam a serviço. Todas estavam a serviço. E eram pessoas muito simples, muito humildes, que dentro do seu ambiente, daquilo que elas poderiam realizar, elas realizavam coisas com muita amorosidade. Isso me chama a atenção. A relação de amor que pode ser feita com coisas muito simples, assim. Então, os meus mentores, professores, foram pessoas ao longo da minha vida, assim, que fizeram parte da minha experiência. E eu vivi vínculos muito fortes em cada fase, assim, da minha vida. Acho que é dessa forma que eu aprendo, assim, experienciando essas autoridades que são bem próximas de mim, que são professores, que são mentores, que são parceiros, que são relações bem próximas. E com a música, eu sempre tive uma coisa muito de sentir. Eu sinto a música. Ela é uma inteligência, ela é uma área de inteligência para mim, mas de uma inteligência de sentir, assim. Eu vou para lugares muito profundos ouvindo música. Eu também. Eu também.
É. E você sabe uma coisa curiosa? A primeira vez que eu pisei em Blumenau foi em fevereiro de 1994. Aí eu fui lá para o Anahata. Sim. Eu não conhecia ainda a Elsbeth, nem ela me conhecia. E aí fiquei alojado lá embaixo, num quartinho lá embaixo. Não foi na casa dela, foi lá embaixo. Tinha uma televisão. Aí na hora de dormir, eu liguei a televisão e, para surpresa minha, estava tocando bar. O primeiro canal que eu abri, estava tocando bar. Aí eu falei, poxa, estou em casa. Mas eu senti uma coisa tão interessante, porque a tradição alemã, né, de Blumenau, né, e bar, e eu tenho, né, por parte de mãe, eu tenho toda uma história com a Alemanha também. E parte de pai, uma história com Portugal. E eu achei, quando eu pisei em Blumenau, o bar me recebeu, como diz assim, seja bem-vindo, né? E aí foi maravilhoso. Isso. Agora, é bom lembrar também que, deixa claro, eu particularmente não sou saudosista, eu não sou daqueles que digo naquele tempo que era melhor. Eu não consigo falar essa frase, por exemplo, eu gosto de bar porque os músicos de antigamente eram melhores que os de hoje. Eu não funciono assim, eu não funciono assim. Eu acho o bar o top do top porque eu acho. E ponto, só isso. Agora, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem movimentos musicais que vêm de periferias, que vêm de comunidades, que não é a música que eu consumo, não é a música que eu consumo, eu não compro um CD, mas eu aprecio em ver o que está sendo feito. Eu gosto, eu quero ver, entendeu? O que não significa que eu tenha que gostar, mas eu quero, me interesso, e tem coisas interessantes, porque outro dia eu estava vendo um, o Leandro Carnal entrevistando um jovem, se não me engano, de 19 ou 20 anos, que era um professor de história pop, totalmente pop. Falava palavrão e desqualificava um, desqualificava outro. Falava dos filósofos como se fosse assim da rapaz, assim, rapaziada assim do bar, entendeu? Kant, Hegel. E o Karnal, aquariano, né, chamou para fazer uma entrevista. Eu achei isso de uma beleza profunda. Um cara de conhecimento, de profundidade, né, trazendo um jovem que acabou de sentir o cheiro da filosofia, mas tem voz nas comunidades, ele tem voz em algumas escolas, porque ele fala direto para o povo ali, de uma maneira assim, ele fala como se Nietzsche fosse o Mané Garrincha, entendeu? Como se Nietzsche fosse o Maradona, sei lá quem. Então, me interessa isso. É bom lembrar, porque às vezes a gente fala de bar, né? Um bando de velho conversando, quem é bar? Né? Primeiro, eu diria, informe-se. Cultura é bom, eu gosto. Mas cultura não é privilégio do passado. Até mesmo hoje, né? Porque a live caiu, mas no início eu mostrei 3 perfis de homem. O primeiro eu chamei de passado, de velho, que aquilo não interessa. Né? Então, aquilo que envelhece não interessa. Aquilo que é eterno, apesar da idade, entende? Porque às vezes para nós ocidentais, na China profunda, o velho é sábio, se torna numa China profunda, numa Índia profunda, não é qualquer Índia, não é qualquer China, mas a China profunda, os caras morrem com 108, 105, 110, 120, fazendo Tai Chi Chuan, aquele corpinho, aquela leveza, um velho sábio. Eu posso até dizer que ele nem envelheceu, ele permanece atento, ligado em tudo, conversando com jovens e tudo mais, né? Bem, mas esse não era o papo, eu puxei porque a gente começou a falar de bar, quem chega agora, os caras agora vão ficar falando de. Né? Já estamos na arte, né? Mas eu achei legal o comentário aqui, ó, que a Brisbelli fez, né? Acho que a beleza está na conexão com o que está vivo, né? Seja na música das comunidades ou em Isso, bar. Essa isso. frase ela traduz bastante aquilo que estamos falando sobre o sentir, né? Ô, Sérgio, voltando para o tema, qual é a mensagem, né, que tu poderias deixar aqui para este homem que está tentando descobrir os caminhos dessa transição?
por onde eles... Porque assim, né, você trouxe os exemplos, eu trouxe os exemplos, né, as pessoas que vêm me buscar na clínica são as pessoas que trazem os sintomas, né, os diversos sintomas da vida, que ainda somos movidos por essa dor, por esse desconforto, por esse vazio, né? Mas como é que a gente pode buscar um despertar de uma outra maneira, né? Até para que ela aconteça mais rápido, além da dor, né? Qual é a mensagem para esse homem que quer essa transição, que está a fim de saber qual é o caminho, o passo seguinte? Fazer essa pergunta também de uma maneira curiosa. Como é que eu comprei um aparelho e como é que eu faço para ter menos dor de cabeça em tentar ligar, tentar aprender? Aí vem a resposta simples. Ele veio com o manual? Tá em português? Tá. Travou? Já voltou. Já voltou. Então, faz o seguinte, dá uma lidinha no manual. Dá uma lidinha no manual. Agora, indo para você, para a pergunta que você fez. Escuta, dá para diminuir essa dor nesse processo? Não é acabar com ela, né? Mas dá para diminuir bastante? Dá. E como é que eu faço? Vai para o manual. Lê o manual. Manual? É. Seria o Manuel? Não, o manual. Mas onde é que está esse manual? Está em português? Está em português? Onde é que está o manual? Para simplificar, tem dois manuais. Um está em hebraico, está em hindi, está em sânscrito, a princípio, que está dentro da tua psique, está dentro da nossa psique, está na psique de cada um. Ali está todo o manual. Ah, mas ali não estou entendendo, não. Tá, aquilo ali, não estou entendendo isso, não. Pois é. Mas tem um outro manual, que é o processo de terapia, o processo de autoconhecimento, que vai decodificando esses textos em sânscrito, em hindi, essa coisa toda. É o processo de autoconhecimento e é o processo de... posso tirar a palavra autoconhecimento, posso falar o processo de conhecimento de si através de um diálogo com quem é mais experiente, mais vivido que você. Porque também a palavra autoconhecimento pode induzir a um erro, que é o seguinte, então tá, então eu vou me conhecer através de mim mesmo, né? Mas você pode pedir ajuda a quem é mais vivido, é mais experiente, sabe mais e conhece como a psique funciona. Quer ver um detalhe simples para isso? Relação de amor, né? Tomei na cabeça, foi difícil, Aí eu resolvi marcar terapia. No primeiro encontro, a pessoa diz assim para mim, você sabia que você projeta na sua namorada aquilo que você veio ver em você e trabalhar? Ela já começou a ler o manual. O terapeuta já começou a ler o manual. Hã? Como é que é? Você projeta até o momento, lá pelas tantas, que o teu nível projetivo vai diminuindo, você já não projeta tanto. Hoje de manhã eu fiz uma live, eu fiz uma pequena live, que é um conceito da Terra de Rudá, que é o espelho vazado, ou o espelho janela. Esse conceito é o seguinte, você está com uma outra pessoa, então a pessoa é um espelho, onde você se vê. E na medida que a relação evolui, vai amadurecendo, esse espelho vai ficando vazado e vai se transformando numa janela. Então, não é assim, todo o tempo evolutivo eu só me vejo através do outro. Não, esse é um começo. Depois, o outro é uma ponte para eu também olhar para bem longe, para transcender. Eu saio da minha autoimagem, vou... Nossa, quanta coisa! Puxa, foi bom ler o manual desse aparelho, porque eu ia ficar aqui batendo cabeça dias e dias. Foi bom eu ter pedido ajuda ao terapeuta, porque eu não estava entendendo por que as minhas relações sempre... Entendeu? Repetindo. Quer dizer, isso que eu estou falando é óbvio, mas falando dessa maneira, né, assim,
será que eu estou... Muitos homens, né? Será que eu estou perdendo tempo insistindo? Será que eu não deveria ser um pouco mais humilde e bater na porta de alguém que possa me mostrar aonde eu estou errando e eu não estou vendo? Puxa, isso vale para coisas técnicas, mas isso parece que não vale para coisas subjetivas, entendeu? As coisas técnicas são tangíveis, as subjetivas não são tangíveis. É essas que eu preciso mais de ajuda. Ler os símbolos. O grande barato do Jung na minha vida, esse quarto pai ontológico, ele me trouxe os arquétipos, chegou na minha cara os arquétipos, os símbolos, os mitos, as metáforas. E para mim foi muito interessante, que eu vivia um certo conflito, porque meus pais muito católicos, então a Bíblia era um fato histórico. Aí eu li aquele negócio e ficava com aquilo entalado. E veio o Jung, depois veio o Campbell, Joseph Campbell, e ambos me disseram, escuta, olha só, isso é simbólico. Lê como um símbolo, lê como um arquétipo, como uma metáfora. E aí a assimilação veio que veio. Entendeu? Por exemplo, só para deixar claro, essa jornada do povo hebreu ir ao encontro de Canaã, da terra prometida, essas provas, essas provações, é a jornada do herói, é a nossa jornada, simbolicamente. Cada tradição, cada cultura, do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, mostra qual é a jornada do herói no processo de se individuar, de se tornar um indivíduo. Aí, nesse momento, as religiões elas ficam, assim, muito lúcidas. Porque se, por um lado, alguns sacerdotes querem cooptar pessoas para, através de dízimos ou sei lá o quê, engrossar a fileira, por outro lado, aquele material é um material riquíssimo sobre a psique coletiva. Okay? Então, foi Jung que eu acho que eu tinha 17 anos de idade quando eu frequentava a casa da Anísia da Silveira, no Flamengo, toda quarta-feira. Às vezes eu me pergunto, mas o que eu estava fazendo lá com 17 anos? Eu era o cara mais novo. E só fera ali, entendeu? Terapeutas, eu com 17 anos, e ela, Anísia da Silveira, com aqueles gatos na mesa, e ela lendo, e eu calado, não falava nada, só observava, depois pegava o metrô e ia para casa. Quarta-feira seguinte eu estava lá. Isso é interessante, sabe? Coisas que você, aparentemente, num primeiro momento, você não entende por que você estava naquele lugar, que aquilo é um certo Olimpo. E você, com 17 anos, eu sei, né? Foi minha irmã que me falou, mas eu poderia não ter ido. Minha irmã falou, lá está acontecendo. Minha irmã se formou em psicologia, psicóloga, então ela falou, lá tem reuniões toda quarta-feira na casa da Nise. Eu acho que ela nem foi, eu acho. E eu, que nem a minha viagem para Londres também, eu fui morar em Londres, um amigo meu, com o meu nome, né, Sérgio, vira para mim e fala assim, olha, arrumei uma passagem para a gente morar na França, tocando música brasileira, vai mudar a nossa vida. Aí eu falei, top, fechei tudo, peguei o cargueiro do Lloyd e fui. Só que na hora H ele não foi, ele deu uma amarelada e ele não foi. E eu fui, em vez de ir para a França, fui para Londres. Né, e acabei morando no apartamento do John Lennon. Olha, sincronicidade. Do John Lennon, antes de ser Lennon, né? Antes de ser John Lennon. Então, essas coisas que surgem, e o Jung ia costurando isso, você está entendendo o simbolismo disso? Você está entendendo? Eu falei assim, estou tentando entender, estou tentando compreender, porque os mestres, eles conversam com a gente o tempo todo. Eles usam pessoas, usam livros, usam animais, usam o vento, usam a pedra que a gente tropeça, os mestres conversam o tempo inteiro com a gente, entendeu? Então, maravilhoso, né? Enfim, É, é a arte de estar atento, né? A todos esses exatamente. sinais, né? A Mara está falando sobre o Jung aqui, né? Que o processo de individuação de Jung merece uma live à parte, né? Realmente. Ô Sérgio, e qual é
a mensagem para as mulheres diante desse desafio do despertar do homem, seja lá que padrão ele tiver, mas obviamente que o maior desafio está na relação com o homem do passado, que não é tão passado assim, né? Tá trazendo do passado, né? Mas a gente está... Quanto por cento desse homem do passado, mais ou menos, representa os homens do presente? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Esse homem do presente, ele tem dentro dele algum percentual desse homem do passado? Foi isso? Essa é a pergunta que você fez? Não. Qual foi? Ah, já entendi, já entendi. Qual é? Olha, já entendi. Olha, eu acho que eu vou. Claro que eu vou te dar, claro que eu vou dar um chute. Ninguém tem Não. essa resposta, mas eu me atreveria a dizer o seguinte: se o mundo fosse Rio, São Paulo, Nova York, Paris, Berlim, Munique, Tóquio, se o mundo fosse esse, eu diria, sei lá, 20, 30%, 35%, mas o mundo não é isso. Tudo que eu falei agora são exceções. Nova York é exceção, São Paulo é exceção, Tóquio é exceção. Quando eu olho então para a regra, esse homem deve ocupar 90% do planeta ou mais. Entendeu? A coisa é grave, a coisa é séria. E aí, se o despertar ele ainda está tão ligado a conhecer o manual, né? Ah, É um desafio muito grande, né? Quais são as outras formas também desse despertar acontecer, além da dor, além do manual que tu vens percebendo? Existe? não existe, eu poderia falar. Fique atento, aí eu posso falar algumas coisinhas assim do tipo, fique atento aos sinais, observe você, né? Perceba que dentro de você, os teus mestres moram, os fractais dos teus mestres, dos teus guias, moram dentro da tua psique e eles têm a obrigação de conversar contigo através dos eventos. Fica, aí volta, né? Eu não estou entendendo os eventos, então peço ajuda, aí volta de novo para o pedido de ajuda. Outra coisa é se aproximar da natureza. Se aproximar da natureza, mas não no sentido estético tão somente, mas no sentido do livro sagrado. Esse livro sagrado, o primeiro e, na verdade, quem sabe, né, vou botar entre aspas, entre aspas, o único livro sagrado, da onde todos os outros vieram, que é a natureza. Porque uma coisa é você olhar o bichinho e achar bonito, achar o rio assim, bonito, fotografar, botar no Instagram. Outra coisa é você sentar e ouvir o que o rio tem a te dizer sobre o teu conflito. Você não sabe se você faz aquela... você não sabe se você, na hora da prova, você vai escolher arquitetura ou engenharia. Né? Mas o rio sabe que também é uma projeção da nossa sabedoria psíquica, o vento, a terra, o sol. Então a natureza é uma outra coisa fundamental. Outra coisa importante, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Ou seja, andar com gente que bancou a sua coragem, que pagou para ver a sua coragem. Entendeu? Eu, às vezes, conversando com o Valberto, né, que está aqui nos assistindo, na sessão dele, ele traz um desafio de evoluir sobre o entorno, né? Quando o nosso entorno ele não é muito favorável para as nossas discussões, para esse processo de troca e de uma fricção mais
mais saudável, ou até mesmo, ainda que seja conflituosa, mas seja passível de ser evolutiva, quando esse entorno é ruim, quando eu não tenho com quem trocar, quando eu não tenho que conversar, quando eu só consigo fazer isso na terapia, é um problema, né? Você falou bem. No caso, eu joguei pesado quando eu disse ande com os melhores, etc. Mas vamos baixar um pouco a bola. Às vezes, a nossa querida família, ela não é um ambiente ruim, muito pelo contrário, é um bom Bom, ambiente. Porém, pode ter um teto baixo e você bate com a cabeça naquele teto. Por isso, é comum eu estimular as pessoas a terem uma experiência fora do país. Né? Olha, se você puder ter uma experiência fora do país. Agora, aí vai uma nota importante. Eu tenho uma relação com o Brasil, uma relação de extremo amor. Eu descobri o Brasil quando eu fui morar na Inglaterra. Morei em Londres. Foi em Londres que eu descobri o Brasil. Porque até então o Brasil, para mim, era uma coisa cafona. Mas aí fui morar em Londres e eu falei, gente, o Brasil é maravilhoso. Né? Em relação aos brasileiros, aí eu tenho outras questões que não vale falar agora. Eu sou brasileiro, sou carioca, mas também tenho autocrítica. Né? Quando eu digo sair do país, eu estou dizendo para você ter outras experiências longe do pai, da mãe, né? E depois voltar. Por mim, os brasileiros eles cresciam muito e ficavam no Brasil para transformar esse país. A gente entrega pessoas altamente qualificadas para a América do Norte, para a Europa, e eles vão ficando lá. Não dá vontade de voltar. Isso me dói. Você ir lá, aprender e trazer para cá, sabe? Eu acho o Brasil um épico. Eu venho estudando já há muitos anos a história secreta da humanidade, a história secreta do Brasil. O Brasil, num dado momento, ele já foi chamado das Índias Ocidentais. O Brasil já foi chamado das Índias Ocidentais. Eu sempre senti o Brasil primo de primeiro grau da Índia. A minha relação com a Índia é magnífica. Quase que eu diria que é a minha primeira nação, vamos dizer. Né? Mas o Brasil é um país fenomenal, assim. A psique brasileira, né? mas sofre de uma impotência de autogestão, uma impotência de autogestão. A autogestão, o processo de gestão dessa riqueza é complicado, entendeu? Então, estou te falando isso porque eu falei que sugiro que as pessoas saiam do Brasil, mas que voltem, né? Se puder, né? Então, mas essa experiência, né, essa possibilidade de ter uma experiência fora, né, eu acho que ela é incrível, mas ela está disponível para uma pequena parte da população, né? E aí no dia a dia terapêutico, ou até mesmo, né, das pessoas com quem a gente se relaciona, essas questões, né, que se ligam a esse homem do passado, né, que estamos falando aí de 90%, ele é o próprio entorno dele, né? Então, sem sair desse contexto, né, como lidar com ele? Como é que eu posso observar que eu tô nele e sair dele? Agora, isso é importante, essa pergunta. É só para lembrar que hoje em dia, tirando a história da pandemia e tirando a história, se é que dá para tirar, né? Se é que dá para tirar, mas tirando a história da pandemia e dessa precarização que o Brasil se tornou, até bem pouco tempo, viajar para fora não era nenhum bicho de sete cabeças, não. Muita gente que nunca foi começou a ir por formas de pagamento mais razoáveis, mas isso também não é tão importante, não.
Com que objetivo, né? Observando o quê, né? Essa é a questão também, né? Não, e muita gente queria se livrar do Brasil. E aí tinha um subemprego aqui para ter um subemprego lá. Aí a pessoa vai dizer, uma diferença, né? Que o subemprego lá, eu ganho muito mais do que um subemprego aqui. Aí a pergunta que fica, mas você veio para esse planeta, para essa existência, para um subemprego, é isso? A pessoa, olha, é o que tem para hoje. Mas é complicado. Mas, por exemplo, quando você fala desse tema, eu sou muito encantado com a internet, sabe? Eu acho que hoje a pessoa que não consegue sair, o mundo entra na tua casa. O mundo entra na tua casa. Não tinha isso. Você não conseguia sair e o mundo não entrava na tua casa. Hoje, daqui a pouco a pandemia vai ter a gente vai virar a paz, vai ver outras coisas, vai continuar a ser muito mais fácil viajar, porque já foi num passado remoto. A gente pode ir para fora e o para fora entra aqui. Você hoje tem todos os idiomas dentro do teu celular, dentro do teu computador, cursos gratuitos de pessoas incríveis, cursos caros e baratos. Olha, foi entregue na nossa mão a possibilidade de uma revolução. A gente falava tanto da Biblioteca de Alexandria, a gente não poderia supor que a nossa biblioteca hoje fosse infinitamente superior. Infinitamente superior em quantidade e em qualidade. Eu sou encantado. Os meus estudos hoje são praticamente na internet. E eu também não aguento esse papo. Tem muito lixo, tem muita bobagem. Tem, e daí? Qual o problema? A não ser que a pessoa diga, eu não sei discernir. A pessoa que sabe discernir já sente logo no fora, isso aí é bobagem, isso é besteira. Então muda, vai na boa. Eu sou muito. Esse é nosso papo agora, quantas pessoas estão ouvindo agora e vão ouvir depois, graças a isso, entendeu? Então, e fora do Brasil mesmo, tem gente que está assistindo, que eu sei que está fora do Brasil, que é da minha família, entendeu? Você vê, se a gente não vai para fora, o para fora vem para dentro da gente. Isso é... Mas eu fiquei com uma suspeita, me confirme se eu estou certo ou errado, de que aquela caída da internet deu uma quebrada na gente. Foi isso mesmo? Ou não? Não sei. Pode ser. Pode ser. Não, porque a gente estava costurando o tema. De repente, o tema ficou aberto, aí ficou o tema do nosso encontro do masculino ficou mais não sei. Pode ser uma interpretação, né? Também. Eu acho que o que eu ia te convidar é para agora, se tu puder, até porque a gente está com muita gente nova na live, se tu pode fazer um breve resumo sobre esses 3 padrões. Eu acho que uma fica gravado, né? A gente tem daí uma costura. E por outro lado também a gente pode, acho que, retomar a reflexão sobre isso, porque enquanto tu lias, eu acho que o que foi mais forte assim para mim, o que pegou forte para mim, foi ouvir a expressão dessa leitura desse contexto e ir registrando, sabe? Mas a opinião é que se foi, não sei, mas está sendo ótimo, tá ótimo, certo? Vambora. 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 Sabe o que eu poderia fazer? Se você achar que deve, eu poderia ler o último, ler o que nos interessa, vamos dizer assim. Isso, ótimo. Então, vou fazer uma explicação rápida.
A live caiu, e no início da live que caiu e não foi gravada, eu trouxe 3 perfis de um masculino, que eu chamei de um homem do passado, depois um homem na transição 1 e depois o homem da transição 2. Eu vou ler agora o homem da transição 2 só, porque pelo adiantado da hora, que seria, em tese, o mais desenvolvido, mais crescido, mais amadurecido do que os outros. E talvez, num dado momento, eu faça uma conexão com esse homem antigo, que ainda vive, segundo a nossa estatística, no planeta Terra, esse homem ainda é 90% da população masculina do planeta. Né? Então, o homem em transição 2, que seria o que está um pouco mais evoluído, é o homem que ouve os seus sentimentos e os expressa. Ele vê a mulher como parceira, equânime. Ao reconhecer a sua diversidade de apetites e inteligências, quer dizer, sexual, emocional, intelectual, espiritual, estimula na mulher a manifestação e o encaixe dessas inteligências consentidas, liberadas, estimuladas. Esse homem, ele já pode falar de algumas de suas fantasias sexuais, inclusive fantasias ou desejos homossexuais. E talvez ele se permita experienciar algumas diferentes formas de prazer erótico. Nesta fase, a androgenia que é em cada um de nós pode lhe aparecer sob a forma de desejos bissexuais. Ok, eu já posso acolher, perceber, experienciar. A natureza é uma fonte de contemplação e prazer, ao contrário do primeiro homem antigo, que é você usar a natureza. O segundo homem que eu me referi, a natureza é bela, e esse terceiro, a natureza é uma fonte de contemplação, de prazer e de cura. Não se afirma, esse homem em transição, ele não se afirma através do sexo, nem da sua condição financeira, como o primeiro homem que eu me referi, e sim de suas inteligências orgânicas. Ele transita pela sobrevivência material, nutrição emocional e afetiva e sua busca espiritual. Ele é um buscador do caminho que lhe diz a sua alma. No fundo, ele sabe que pertence à causa de oferendar-se. Ele se oferenda ao caminho e os seus decorrentes comprometimentos. A natureza é um ser vivo, o qual devemos aprender com ela e trabalharmos juntos, em prol de uma vida melhor para todos. É assim que ele pensa. Ele se interessa pelas suas demandas para além de seu ego, ele se interessa pelo outro que está à sua frente, pelos outros ao seu entorno e pelo todo, que é em tudo e todos. A família não é o topo da evolução. Família é um potente veículo afetivo para a sua evolução e de todos os seus familiares. Ele não tem religião ou está migrando da religião para a espiritualidade. O homem 2, quer dizer, o primeiro homem da transição, ele procura, ele questiona a religião que ele herdou dos pais. Esse terceiro, ele já se fala o terceiro homem, mas é a segunda transição, ele já se desidentifica da religião e vai em busca de uma espiritualidade aberta e livre. Ele vê as religiões antropologicamente como uma rica fonte de estudos sobre a psique coletiva. Ele vive uma espiritualidade livre e aberta que podemos chamar de vibrar na espiral vertical, acessada pela consciência. Esse foi Eu li 3 homens, esse agora eu li o último, que em tese seria o mais trabalhado. O mais trabalhado. Longe de dizer o homem perfeito, isso é bobagem. Mas... Ô, Sérgio, eu estava prestando atenção agora nesse segundo momento, né? Depois de a gente ter conversado sobre várias coisas. E quando tu só lê ele, só lê, né, sobre este homem, soa poético. Chega a soar poético, de tão suave que é, né?
E se tratando de masculino e feminino, né? Como que nós, mulheres, podemos aproveitar essa tua fala nessa integração que a gente está buscando? Bem, eu diria, não desistam, número um. Não desistam. Número dois, não tomem as palavras desse masculino ferido, por exemplo, ou magoado ou ressentido, ou em débito com ele mesmo. Não tomem as palavras como exatas, as palavras que ele, na verdade, gostaria. Porque, no fundo, esse homem contemporâneo, e aí eu posso dizer o seguinte, 100% do masculino, ele quer fluir. Ele quer fluir. Ele quer ser. Não importa se fulano diz, eu não. Eu estou muito bem como estou. A gente tem que se descolar. Um terapeuta, ele se descola da autoimagem que a pessoa, que o cliente tem. O cliente tem uma opção de opiniões a próprio respeito. Se eu entrar nessas... Eu não posso ajudar, eu tenho que ver de fora e falar assim, olha, acho que não é bem assim. Você se vê dessa maneira, mas eu acho que a realidade está mostrando outras histórias a teu respeito. Então, quando a mulher ferida, o feminino ferido, fica aderida a um discurso de ressentimento, mágoa e revide, por exemplo, de um masculino ferido, aí complica tudo. Porque a guerra dos sexos é queda de braço. Mas se houver 1 milímetro de sabedoria nesse feminino ferido, calma, que não é bem isso que ele está querendo dizer. Né? Porque o que um ser humano quer? Amar e ser amado. Ponto. Se cair na prova, pode responder que é ponto exato. Se vocês responderem que é um trabalho, emprego, estabilidade, plano de saúde, vocês vão ganhar 0,25 na prova. 0,25. E nessa sequência, né? Amar primeiro e ser amado. Amar e ser amado. E não é ser amado e amar. Você falou bem, não é ser amado e amar, é amar e ser amado. Porque também tem uma live minha que eu falei assim, quem ama já se sente amado. Quem ama, isso é um outro assunto. Quem ama já se sente amado. Ah, não, Sérgio, não, para com isso. Não é assim, não pode ser assim. Eu amo demais e eu não sinto reciprocidade, eu não sou amada. Ok. Isso é um nível. Isso é um nível. Mas... Tá parecendo a pergunta para o mestre. Tá amando errado. Teu coração tá errado. Não, se tá acontecendo isso, tá amando errado, amiga. Não dá para ir por aí. Olha, se alguém provoca em você o milagre de você amar, se o João ele provoca o milagre de você amá-lo, e você vai torcer que seja recíproco, você vai torcer que seja equânime. Mas, puxa, nesse caso não foi. João não quis. Podemos ficar chateados, tristes, num primeiro momento. Mas deixa o segundo momento chegar, tem um segundo momento. O segundo momento é o seguinte, João, obrigado, muito obrigado. Só ter vivido esse amor, se eu ficar refém da reciprocidade, eu acho o seguinte, que você respeitar e querer ser respeitada, pô, é o mínimo. É o mínimo. Você querer um diálogo ao invés de um monólogo, é o mínimo. Agora, a gente não pode obrigar ninguém a nos amar. E nem ninguém pode nos impedir de amar. Ninguém pode nos impedir de amar. Então, não me ame porque eu não te amo. Você não tem esse poder. Você jamais vai me impedir de te amar. Ah, mas você vai sofrer. Porque se você ama e não tem... Olha, eu adoraria que fosse recíproco, não é, mas não me tire esse amor. Ah, mas você vai ficar apegada a essa idealização? Não. Se amanhã surgir uma outra história, eu estou disponível para essa nova história.
Mas por que eu tenho que abortar só porque o outro disse não? Né? Há pouco É tempo... engraçado, e é, Diga. e é engraçado porque se a gente conversa com as crianças sobre isso, elas falam exatamente isso. Eu lembro de um episódio com meu filho, a primeira menininha que ele gostou, ele tinha uns 8 anos de idade, e, e aí ele, né, aquele lance de escola e tal, ficou gostando dela um tempo, aí veio a pandemia, e aí um dia eu perguntei para ele, daí, como é que tá agora na pandemia a relação lá com a menina que você estava gostando? Ah, eu não vejo mais ela, acho que ela até saiu do colégio. Aí quando voltou no presencial, eu perguntei dos amigos e tal, e perguntei para ele, e aí? E a menina que você gostava? Não, ela não tá mais no colégio mesmo, ela mudou para outro colégio. Mas ela não gostava mais de mim, não. Ela falou para as amigas que ela estava gostando de outro menino. Eu falei, ah, filho, e aí? Como é que tu te sentiu? Ah, tudo bem, né? Mas e você? Como é que você tá agora? Você também deixou de gostar dela? Você está gostando de outra pessoa? Eu ainda gosto dela, mesmo que ela não goste de mim. Eu achei uma resposta tão sincera, tão simples. Aí eu falei, tá, e daí o que você vai fazer com isso? Ah, eu gosto dela, ela não gosta de mim, e é isso. Então, e pegando o gancho, né, quando você estava falando sobre este homem de transição profunda, esse homem 3, muitas partes do que tu falava eu conseguia ver numa criança. Maravilhosa, essa observação é maravilhosa. Quando a gente está falando de autenticidade, de vulnerabilidade, de expressar sentimentos, de desejo, de bissexualidade, a gente está falando da gente antes dos 8 anos de idade, não tá? Tá, também tá. A gente está falando da nossa eternidade e da nossa criança, né? Então, por isso que você fala que os três estão dentro de nós. Porque, na verdade, o que nós precisamos fazer é um resgate dessa essência natural que nós somos, né? Esse resgate ele passa em a gente criar condições de abrir para que isso emerja. A gente tem uma coisa de buscar, e às vezes é você criar espaço para que isso emerja, para que isso surja. Isso é mais difícil. E criar espaço é uma atitude feminina, buscar é masculino, abrir é feminino. É interessante, porque quando fala abrir é feminino, para que emerja é masculino. Né? Esse ser autêntico. Né? E a sensação que eu tenho é que acontece o contrário. A gente nasce 3 e vai ficando 1. E depois precisa pegar o caminho de voltar para 3. Como é que você vê isso? A gente nasce esse ser absolutamente flexível, maleável, Sim. e vai se enrijecendo na medida em que a gente vai entrando, né, nos modelos, nas defesas, entrando nessa fricção com a vida e criando essa armadura que, na verdade, é a leitura do um. É o quê? É uma armadura, é um defendido, é uma defendida, é uma ignorância, é uma superficialidade, é uma armadura, né? Agora, você quer ver, a gente poderia ter uma fala genérica em dizer assim, a criança nasce flexível,
E essa sociedade nossa acaba contribuindo para a gente se tornar rígido, né? É um erro falar isso? Não, não é um erro. Mas tem uma outra maneira de se falar isso que eu acho melhor. A gente nasce flexível. E se aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, aquele jovem adulto, aquele homem adulto ou mulher adulta, tem na sua natureza uma flexibilidade e ela sabe gestar isso, ela vai construir um mundo paralelo a esse mundo rígido. Ela não vai ter que ser rígida porque 95% é. Ou muitas vezes a pessoa se torna um animal exótico no meio de tanta rigidez, ou ela pula fora. Eu até nem acho que seja que venha de fora, sabe? Eu acho que faz parte do próprio processo de nós irmos descobrindo o que a gente veio fazer aqui, né? Mas pegando só o indivíduo nos seus próprios ciclos de crescimento e do desenvolvimento da sua psique, né? Me deu assim um insight de que a gente nasce 3, vai ficando 1 e depois tem que ir quebrando esse engessamento, essa rigidez e voltando para aquilo que literalmente nós já somos, né? Que é até chegar na unidade novamente. É. Deixa eu te perguntar, eu perdi a noção da hora, e você está com o controle da hora? Vamos lá. Está na hora de terminar. Estamos com a galera ali, mas está na hora de a gente terminar. São 5 para as 11. Pois é, não, isso eu sei, mas eu não sei quanto tempo a gente está falando, porque eu acho que a gente consegue a 1h30, a gente tem conseguido 1h30, não sei se está batendo já isso. Já passou. De 1h30? Já, porque nós começamos às 9, a gente parou... Não, mas zerou. Sim, quando mas caiu, zerou. Sim, mas aí a gente voltou 9h30. Então a gente já está com 1h30. Então em 5 minutos vai cair. Em 5 minutos cai. Falta 5 minutos para 1h30. Sérgio, Bem, mas hoje eu acho que a ideia realmente não é esgotar esse assunto. Acho que tem muita coisa para se conversar sobre isso, né? E eu te agradeço. Eu quero falar para as pessoas que estão assistindo que um dos recursos, né, que mais me ajudaram a conhecer esse conteúdo do Sérgio e também me reconhecer no masculino e feminino, feridos, e todo esse processo de integração foram os podcasts. Esses podcasts estão tanto no Spotify como estão no YouTube. Quem ainda não acessou pode pedir pelo meu Instagram, pelo Instagram do Sérgio. É incrível, são realmente 7 a 9 podcasts sobre o feminino ferido, mais sobre o masculino ferido, depois em 5, né? Mais ou menos sobre o feminino nutrido, masculino nutrido, grande encontro. E é uma aula e uma vivência mesmo que a gente consegue fazer, um navegar naqueles teus áudios, muito reveladores e curativos já também, porque a gente consegue fazer terapia com aqueles podcasts, né? Que bom. Então fica a dica aí para quem quiser entrar em contato, fazer um mergulho um pouco mais profundo nesses 3 padrões. Eu acho que de alguma maneira tu traduzes lá de outra forma, mas tu trazes, né, essa ferida desse masculino do passado e essa nutrição que esse masculino pode buscar através lá dos podcasts do masculino nutrido. Eu consigo enxergar esse caminhar lá, então acho que dá para aproveitar bastante quem tiver interesse. Deixa eu fazer só uma correção. Eles não estão no Spotify, eles estão no YouTube, Sérgio Seixas e Lígia Franklin,
e eles estão no SoundCloud. No No SoundCloud. SoundCloud e no YouTube Sérgio Seixas da Franca. Fazer um pequeno comercial rápido. Quinta-feira que vem, eu e Lígia vamos estar dando uma aula sobre por que eu sou assim. A gente vai fazer um trabalho bem, bem profundo sobre essa expressão, por que eu sou assim. A gente começa o trabalho respondendo, se não me engano, 22 perguntas assim, definitivas sobre as perguntas que a gente mais se faz. A gente enumerou mais ou menos 22, a gente começa respondendo e começa explicando por que nós somos assim, de uma maneira mais profunda e tudo. E quem quiser informações, pode procurar também no DDD 21 98505-8500 com Rosa Valgode. Deixa eu colocar aqui 21 98505-8500. Pronto, fica registrado. Ou então, no site da Terra de Rudá tem informações ali também. E no próprio, Juliana, através de mensagens, né? No Terra de Rudá, no Instagram também, né? Isso, Instagram. Instagram é ótimo. Juliana, um grande beijo, um grande abraço, foi maravilhoso, sempre é muito bom conversar, você é uma pessoa viva, atenta, esperta, que você estimula, e eu sempre me sinto, assim, vivo nessa relação. Muito bom, te agradeço. Saudades, e vamos ver se esse ano a gente se vê pessoalmente, estou torcendo para que isso aconteça. Saudades aí de Blumenau, terrinha, que eu vou desde 94, pandemia que me puxou o tapete, mas isso vai passar. Tu não tens mais comido? Não tens mais comido strudel, então. Beijo, Sérgio. Obrigada por esse tempo aí de partilha. Deixar um beijo para a Lígia também, que está nos vendo. Obrigada às pessoas que acompanharam. A live vai ficar gravada. Se você sentir que deve passar para outras pessoas, compartilhar, façam isso. Vai ficar gravado no IGTV da minha página. E até breve, né? Logo, logo a gente inventa um outro tema para a gente continuar conversando. Tá bom. Beijão. Tchau, meu querido. Boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau.